O pessoal que estuda limites, eles gostam muito, não é que gostam, né? Na verdade, eles precisam resolver alguns problemas interessantes de algumas funções que apresentam indeterminações. Em geral, são funções racionais. Né? O que é uma função racional? Né? Uma função que é uma divisão de outra com outra função. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em algumas funções racionais que elas vão ser importantes para a gente. Vamos considerar, por exemplo, que eu tenha a seguinte função aqui, ó. Eu tenho uma função f de x igual a, deixa eu ver, x ao cubo menos 15x ao quadrado a mais 75x menos 125. E essa função, ela está dividida por, deixa eu colocar aqui, x ao quadrado menos 10x mais 25, ok? Então, existem fatores, existem termos que essa função não pode assumir, tá certo? Tem que tipo de termos você está querendo dizer, professor? Eu quero falar o seguinte, que, por exemplo, a função ela não pode assumir um valor igual a 5, não é? Porque se ela assumir um valor igual a 5, ela vai me dar uma indeterminação aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se x for igual a 5, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter f de 5 igual a 5 ao cubo menos 15 vezes 5 ao quadrado mais 75 vezes 5 menos 125 sobre quanto? Ó? 5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 25. Então, qual é a intenção aqui? Ó? Porque eu sei que 5 ao cubo, né, vamos por termos aqui, 5 ao cubo é 125. Tá certo? Então, eu vou ter isso aqui, ó. F de 5 é 125 menos 15 vezes 25 mais 75 vezes 5 menos 125. Tudo isso sobre quanto? Ó? 25 menos 50 mais 25. Aí eu vou fazer 15 vezes 25, isso vai me dar 5 vezes 5, 25 vezes 2, 75, 10 a 20. Então eu vou ter 275 aqui em cima, né? E vou colocar aqui 75 vezes 5, é 5 vezes 5, 25. 2 aqui, 5 vezes 7 é 35, 36, 37. Espera aí, eu fiz certo? Aqui, deixa eu ver aqui quanto é que dá. Né? Rapidinho, quanto é que dá? 15 vezes. Né? Quanto é que vai dar? 15 vezes 25, só para o professor vai aqui abrir a calculadora dele, e 15 vezes 25, de fato dá 375, o professor fez a conta errada. Daí isso aqui também dá 375. Então a gente vai conseguir observar o seguinte, gente, então 125 menos 375 mais 375 menos 125. Sobre quanto? 25 mais 25, eu vou ter quanto? 50 menos 50. Vocês já estão vendo o problema que está dando, né? 50 menos 50, 0. 125 menos 125, 375 negativo, com 375 positivo, eu tenho 0 sobre 0. Isso não pode acontecer, né? Ou seja, pode, mas não deve acontecer. Isso aí me dá uma indeterminação. Então, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu preciso simplificar essa expressão. Como é que eu vou simplificar essa expressão? Eu vou separar numerador e denominador. Vamos trabalhar primeiro o numerador, certo? Separado do denominador, ele é x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 75x menos 125. Com isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar com o cubo da diferença de dois termos,
certo? Eu comparando com o cubo da diferença de dois termos, eu verifico se eu posso fatorar com o cubo da diferença de dois termos. Vamos ver quem seria o termo a ao cubo. Ele é x ao cubo, ou seja, a é a raiz cúbica de x ao cubo, então a é igual a x. Show de bola! Enquanto b ao cubo é igual a 125, consequentemente b é raiz cúbica de 125. Isso me dá que b é igual a 25. Perdão, 5. Não é 25, é 5. Não é verdade? E vou testar para saber se isso aqui está correto. A partir desses outros termos, eu vou verificar que 3a ao quadrado b é igual a quanto? 3x ao quadrado vezes quanto? Vezes b, que é 5, isso me dá 15x ao quadrado. Ou seja, por enquanto está tudo dando certo para a gente. Agora, testando o segundo termo, eu vou ver o seguinte, que é 3ab ao quadrado, eu tenho 3 vezes x vezes 5 ao quadrado, ou seja, eu tenho 3x vezes 25, que me dá 75x. Então, eu posso, de fato, fatorar. Isso, né, conforme a regra, né, x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 75x menos 125 é quem? A, que é x, menos b, que é 5 ao cubo. Ok? Guarda esse resultado aqui, porque a gente vai utilizar ele, tá? Trabalhamos o numerador, agora vamos ao denominador. E no denominador, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comparar agora com o quadrado da diferença de dois termos. X ao quadrado menos 10x mais 25. Nós temos, comparando agora com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, afirmando que a ao quadrado é igual a quanto? É igual a x ao quadrado, então a é raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x. Guarda o resultado. Agora, comparando b ao quadrado com 25, eu tenho que b é raiz de quem? Ó? De 25. b é 5. Ótimo. Até agora, aparentemente, isso vai me dar um quadrado da soma. Mas eu tenho que testar com 2ab. Eu sei que é 2 vezes a, que é x, vezes b, que é 5. Então, eu tenho 10x. Então, é um quadrado da diferença de dois termos. Eu digo que x ao quadrado menos 10x mais 25, isso é x menos 5 ao quadrado. Guarda um resultado que agora a gente vai utilizar ele. Então, né, simplificando a nossa função, né, vamos dar uma simplificada aqui, ó. Simplificando, nós vamos ter o seguinte, ó, que a função f de x, aquela função que é um trambolhão todinho, nós vamos transformar ela nisso aqui, ó, x menos 5 ao cubo, x menos 5 ao quadrado. Divisão de expoentes de mesma base, né, são iguais, ó, conserva a base, subtraio os expoentes. Então, a minha função vai ser simplesmente x menos 5. Né? Tudo aquilo, olha só que coisa interessante, né? Tudo aquilo que era tão grande ficou pequenininho. Né? Nós conseguimos dar uma simplificada nessa função. Ok? Fantástico, né, gente? Muito obrigado.